Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os insetos. Nosso grupo é composto por Alisson, Jamile, Rebeca e Emily. Bom, os insetos são artrópodes, que possuem 3 pares de patas, e dentro dos representantes principais nós temos moscas, abelhas, besouros e borboletas. São mais de 1 milhão de espécies diferentes. Todos os grupos que têm muita biodiversidade, como é o caso da classe dos insetos, são grupos que conseguiram, de alguma forma, se adaptar em diferentes tipos de ambientes. Embora os insetos vivam majoritariamente em ambiente terrestre, eles conseguiram várias formas diferentes para cada um dos nichos que nesse ambiente terrestre oferece dentro do planeta Terra. Temos como exemplo a mosca. O corpo dela é dividido em 3 estágmas: a cabeça, o tórax e o abdômen. Presos ao tórax, temos os 3 pares de patas. Algumas características fazem dos insetos seres tão fenomenais em biodiversidade. A primeira delas são as asas, porque elas oferecem ao bichinho maior capacidade de fugir dos predadores, maior capacidade de encontrar alimentos e de encontrarem parceiros reprodutivos. Além disso, percebe-se uma adaptação alimentar muito intensa. No exemplo da mosca, ela tem um aparelho bucal que chamamos de lambedora. No exemplo da borboleta, que tem aparelho bucal sugadora, no qual tem uma estrutura esperotromba, que ela consegue deixar retinho e pegar o néctar da flor lá no fundo. Temos o gafanhoto, com aparelho bucal mastigador, e a formiga, com a estrutura bucal cortador. Esses são algumas das diferentes formas de aparelho bucal que temos dentro dos insetos. Bom, fora isso, o que temos que lembrar? Temos que lembrar que eles têm apenas um par de antenas. Tirando os crustáceos, que têm 2 pares, e tirando os aracnídeos, que não possuem antenas, todos os outros vão ter um parzinho de antena. Isso acontece nos insetos e vai acontecer nos minizáporas depois. Uma coisa interessante é que as fêmeas elas apresentam uma estrutura denominada de ovopositor, que é uma estrutura que, como o nome já diz, né, serve para colocar os ovos. Isso também dá certa habilidade para o ser na hora de se reproduzir, porque ele consegue colocar esses ovos de maneira estratégica para atingir o maior sucesso reprodutivo, né? Em si, a anatomia do animal. Bom, vale a pena comentar que esses olhos do inseto, esses olhos compostos, são muito bem desenvolvidos, né? Eles permitem uma visão grande, tipo um leque de abertura angular, digamos assim, e isso ajuda em vários aspectos, como fugir dos predadores, como encontrar alimentos e até como encontrar, né, parceiros reprodutivos também. Então vamos lembrar: cabeça, tórax, abdômen, asas, olhos compostos, um par de antenas, aparelho bucal especializado e o ovopositor presente nas fêmeas. Agora, iremos tratar da fisiologia desses animais. Uma das coisas interessantes que a gente tem nos insetos é o aparelho respiratório. O sistema respiratório no inseto, ele ocorre por uma estrutura chamada de traqueia. Você tem na lateral dos bichinhos, né, uns buraquinhos. Esses buraquinhos a gente vai chamar de espiráculos. E é por ali que vai entrar o gás oxigênio e vai sair o gás carbônico pelos os espiráculos. Bom, e olha que interessante. No nosso corpo, a gente tem as narinas. As narinas vão descendo, formando árvore respiratória, e os gases vão chegar lá nos alvéolos. O gás oxigênio, ele vai passar para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele é distribuído para todo o corpo. E os tecidos vão consumindo esse oxigênio. Bom, no caso dos insetos, a gente não vai precisar desse intermédio do sistema circulatório. Por quê? Porque o gás oxigênio vem e vai passar por dentro das traqueias, e essas traqueias vão ramificando e ramificando e ramificando e vão cair direto nos tecidos. Ou seja, não precisa passar por um sistema circulatório para depois cair nos tecidos, né? O próprio tecido também, ele vai liberando um gás carbônico à medida que vai consumindo oxigênio. Esse gás carbônico vai saindo pela mesma traqueia que trouxe o gás oxigênio. Ou seja,
Esse processo respiratório, ele é muito mais imediato, né? Ele não tem esse intermédio da corrente sanguínea. Bom, isso dá uma vantagem bastante grande para o inseto, né? Porque, por exemplo, para o animal voar, ele precisa do metabolismo muito acelerado. Pensando no besouro, que é relativamente pesado, né, e que tem as asas longas e que precisa bater elas freneticamente e incessantemente para conseguir voos, que muitas das vezes são distantes. Aí você vai se perguntar, e como é que esse bicho consegue tanta energia? Bom, consegue a partir dessa estrutura respiratória. Olá, meu nome é Alisson. Vou falar um pouco sobre a fisiologia. Então, a fisiologia da circulação o animal tem o sangue. Na verdade, tem uma linfa que transporta exclusivamente os nutrientes desse animal, que foram adquiridos a partir do processo da digestão. E a circulação ela é aberta, ou seja, ela não possui dentro da linfa pigmentos respiratórios. Vou falar agora sobre a excreção. Nos animais que possuem a excreção, a gente tem que dar uma pequena ajudinha com relação a aliviar peso. Essas excretas se chamam ácido úrico e que faz a excreção desse ácido com os tubos de Malpighi. Eu vou falar agora um pouco sobre a reprodução. Vale ressaltar que a reprodução tem três maneiras, que é a ametábolis, tem a hemimetábolis e a holometábolis. Então, a reprodução ametábolis, elas não realizam metamorfose corporal. Portanto, ele tem desenvolvimento direto. Como assim direto? Bora pegar, por exemplo, a traça. Ela, desde que ela já nasce igual à fase dela adulta, ou seja, ela é a miniatura dela adulta. A hemimetábolis, eles têm a metamorfose completa. Por exemplo, vou pegar por exemplo gafanhotos ou barata. Eles não nascem em forma de larva, eles nascem de uma ninfa, que é muito parecido com a fase adulta, só que as elas não são bem desenvolvidas. E apesar que for crescendo, ele vai ter um desenvolvimento em que vai fazer que as suas asas funcionem. E a holometábolis, eles têm a metamorfose completa. Bora pegar, por exemplo, a borboleta. A borboleta, ela nasce em forma de uma larva, que depois ela vai para a pupa, que é a parte do casulo, e depois a forma adulta, que de modo geral é a borboleta. Algumas curiosidades sobre os insetos. Bom, existe mais de 1 milhão de espécies de insetos descritas até o momento. Acredita-se que esse número representa apenas uma pequena fração das espécies existentes no planeta. Os insetos são animais mais abundantes do planeta, superando todas as outras formas de vida. Estima-se que a cada ser humano existe mais de 200 milhões de insetos. As abelhas são capazes de reconhecer rostos humanos. Elas possuem a habilidade de reconhecer traços marcantes e associá-los a experiências anteriores. As formigas são consideradas como fazendeiras do mundo animal. Elas cultivam fungos para se alimentar e mantêm uma verdadeira agricultura dentro de seus formigueiros. Algumas espécies de besouros são bioluminescentes, o que significa que eles emitem luz própria. Esse fenômeno é conhecido como bioluminescência e pode ser observado em insetos como o vagalume. As joaninhas são conhecidas por sua beleza e também por sua utilidade na agricultura. Elas se alimentam de pulgões e outros insetos, respeitam a flora, ajudando a controlar o equilíbrio natural do ecossistema. O louva-a-Deus fêmea tem o hábito de devorar o macho após a cópula. Esse comportamento peculiar é conhecido como canibalismo sexual e ocorre em algumas espécies de louva-a-Deus. Bom, o termo abelha-rainha pode ser enganado. Na verdade, a rainha é a única fêmea
fértil do formigueiro, enquanto as abelhas são operárias, encarregadas de tarefas específicas. As borboletas têm o olfato altamente desenvolvido. Elas podem sentir odores a longas distâncias e usar essa habilidade para encontrar parceiros sexuais e identificar plantas hospedeiras. O besouro-tigre tem a mordida mais forte entre todos os animais conhecidos. Esse pequeno inseto é capaz de exercer uma força equivalente a 560 vezes o seu próprio peso.